Boas-vindas ao podcast do Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo. Por aqui nós ouvimos profissionais médicos para entender de que forma o cuidado cardiometabólico está transformando os resultados dos pacientes e o dia a dia dos profissionais da saúde. Hoje nós vamos conversar sobre alimentação, de que forma ela pode ser uma aliada ou aumentar os desafios para que os pacientes colham os resultados esperados do acompanhamento. Para conversar sobre isso, eu recebo aqui a doutora Camila Passo, nutricionista. Boas-vindas, Camila. Olá, Marina, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui representando os nutricionistas nesse trabalho aí do cardiometabolismo. Vamos começar do básico, então. Como é que a nutrição se conecta com o cuidado cardiometabólico, que é essa metodologia integrada que une várias especialidades médicas para um cuidado central com o paciente? Então, Marina, talvez a nutrição é um dos grandes motivos da gente estar conversando aqui sobre as doenças cardiometabólicas, doenças crônicas. A gente sabe que os nossos hábitos, né, nosso estilo de vida está cada vez pior, as escolhas alimentares estão cada vez piores de serem feitas, né? A gente brinca, né? Eu brinco com os pacientes. Até mesmo a gente, às vezes, fica em dúvida quando olha um rótulo, né? Mesmo tendo conhecimento, imagina a questão dos pacientes. Então, tem um impacto muito importante, né, no desenvolvimento de hábitos, nas informações, as escolhas alimentares, o aumento dos alimentos, né, do consumo dos alimentos ultraprocessados, né, em detrimento à diminuição do consumo de vegetais, frutas, fibras, né, vitaminas, minerais. A gente vai falar um pouquinho também dos compostos fitoquímicos presentes nos alimentos, né? Que talvez é uma dos grandes motivos, né, para a gente estar discutindo isso, toda essa questão, né, crônica que a gente tem vivido aí de obesidade, diabetes, enfim, né? Então, o papel é fundamental, né? É muito importante a gente trabalhar isso num tratamento, né, junto com uma equipe multidisciplinar, fazendo um alinhamento com a parte medicamentosa, verificando com o paciente também a questão dos seus hábitos, né? Porque é muito importante que seja efetivo, que ele possa executar, que esteja dentro da realidade dele, né? Que ele entenda aquilo que a gente está falando. Então, os desafios são enormes, né, nessa construção, e a gente vai fazendo isso a cada consulta aí que a gente tem a oportunidade de estar com os pacientes. Num episódio anterior aqui do nosso podcast, o Dr. Marcelo Linhares comentou sobre a importância das informações sobre a nutrição, mesmo na formação dos profissionais médicos, e como isso acaba ficando um pouco de lado, e aí a presença dos nutricionistas nesse cuidado cardiometabólico sendo ainda mais importante. Nesses grupos de trocas com os médicos, né, de que forma o papel do nutricionista pode contribuir para propor novos tratamentos, adequações, de que maneira tu entende que o nutricionista é importante ali naquele comitê formado também por médicos? É fundamental essa troca, tanto para nós, né, para o nosso aprendizado, como também para aprendizado médico, porque a gente tem uma série de questões, né, muito polêmicas, né, alimentos polêmicos, né, vou dar o exemplo do ovo, né, o ovo acho que já foi crucificado, né, muitas vezes. Hoje a gente já sabe, né, que ele pode estar numa alimentação equilibrada. Ele vai ser a comida de verdade que vai estar ali no prato do paciente, uma proteína de boa qualidade. Então, o nosso papel é desmistificar aquilo que, talvez, por muitos anos, né, isso foi instituído como algo, né, ruim, né, de muitos alimentos que a gente pode incorporar. Tem a questão também da suplementação, que é algo muito polêmico, né, e às vezes questionável, porque os estudos não são tão robustos como na área da medicação, mas a gente tem muitas evidências hoje, né, que a gente pode incorporar, pensando em qualidade de suplementação, tipo de produto, abordagem, né, quando é indicado, quando não é indicado, enfim. Então, as discussões elas são muito ricas, a gente consegue aprender e também contribuir realmente para esse tratamento ser mais efetivo, né? Os pacientes, eles hoje vêm com muitas informações já, muitos questionamentos da área da alimentação, talvez mais, né, do que da área médica, porque eles não entendem muito da medicação, mas o nosso papel é realmente orientar, estar à disposição, trabalhar, fazer um trabalho realmente de educação, tanto para o paciente como também, né, para os profissionais colegas, né?
E dentro dessa perspectiva na qual vocês têm trabalhado do cuidado cardiometabólico, você percebe que tem uma mudança também nas suas indicações como nutricionista dentro do teu consultório? As tuas percepções também mudam a partir do contato com outros profissionais e desse olhar mais geral para a saúde do paciente? Porque imagino que você recebia informações muito picadas também, né? Algumas vindas de uma especialidade, outras vindas de outras, e assim é possível olhar o paciente de uma forma mais global. Com certeza, a gente até costuma brincar entre nós que é difícil trabalhar sozinho, né? Hoje, né, se você atende um paciente individualmente, mesmo numa consulta, né? A consulta de nutrição já é uma consulta mais demorada, né? A gente já fica mais tempo com o paciente, já conhece um pouco mais, mas quando não pode trocar com outros profissionais é mais difícil, né? Mas o que fica de aprendizado, né, desse período aí que a gente já trabalha em conjunto é que nem tudo a gente consegue com alimentação, né? A gente sim pode trabalhar com uma base alimentar e ela vai super ajudar no tratamento. Ela que vai dar sustentabilidade, muitas vezes, né, à perda de peso, aos controles, né, que a gente vai buscar. Mas tem coisas que são inerentes à alimentação, né, que tem uma base genética muito alta, né, um risco cardiovascular muito alto. Então, hoje, até nos pacientes que a gente não atende em conjunto, eu costumo encaminhar para o cardiologista, eu costumo encaminhar para o endócrino, né? Enfim, coisas que talvez antes eu não faria, tentaria, né, trabalhar isoladamente, né? Então, hoje é bem importante avaliar isso. Se tem um risco, se tem um histórico familiar, é importante ter essa abordagem, tanto alimentar como também medicamentosa, né? A gente tem que abrir mão disso. A alimentação, assim como a psicologia, né, que é outra frente importante do cuidado cardiometabólico, tem muita relação com comportamento, né? Sim. Muito um acompanhamento de dia a dia do paciente. Vocês fazem tem uma dinâmica de troca com o paciente mais constante, de exames de bioimpedância para que ele fique acompanhando, para que ele tenha uma relação melhor. O comportamento do paciente também muda a partir dessa perspectiva do cuidado cardiometabólico? Com certeza, porque como a gente discute todos os pacientes, está claro para a equipe quais são os objetivos, tanto nutricionais como metabólicos, cardiovasculares. Então, todos estamos falando a mesma língua. Então, quando um paciente, por exemplo, vem para mim, que não é talvez o meu foco, né? Avaliar a conduta medicamentosa e vem questionar a medicação, eu já tenho uma abordagem dizendo, olha, né, é importante você considerar, conversa com o cardiologista, conversa com o endócrino, para que você reavalie da melhor forma, mas não desista do tratamento, né? E da parte nutricional, é importantíssimo que a gente tenha uma aproximação com esse paciente, né? Porque nem tudo a gente vai conseguir 100% nos primeiros 3 meses, por exemplo. A gente vai construir isso, né, ao longo do tempo. Eu costumo falar, não precisa vir com tudo 100%. Na verdade, eu estou aqui para te ajudar a construir um trabalho bacana. Então, se você do 0 foi para o 4, você já evoluiu, né? Em coisas simples, muitas vezes, né? Ingestão de água, consumo de fibras. E aí a gente vai comemorando essas pequenas conquistas para a gente poder construir, né? Talvez a construção dos hábitos é algo bem desafiador e requer muito tempo, né? E investimento com o paciente realmente. E o paciente também sente, no teu entendimento, mais motivação ou mais confiança para seguir as tuas orientações a partir do momento que um corpo clínico inteiro está apoiando essas decisões ou está corroborando com essas orientações? O paciente também se sente mais motivado? Sim, com certeza. Ele se sente mais confiante porque o cardiologista dele está ciente do que ele está fazendo, o endócrino está ciente, então ele se sente mais acolhido. É muito nítido quando a gente trabalha separado que fica uma insegurança, né? Porque muitas vezes é ele que vai falar com o profissional que está atendendo ele e não o profissional que vai falar, né? De profissional para profissional. E ele não vai ter o conhecimento, a técnica, né? Não vai aprofundar ao ponto de explicar o porquê daquilo, né? Talvez aquilo que eu vá orientar, o outro profissional que não me conhece vai dizer, não, é ruim, não faz isso, não vai por esse caminho que não vai dar certo. E aí o paciente fica ali, né?
no meio, né, sem realmente saber para onde ir. Assim, ele se sente seguro, se sente acolhido, ele tem o nosso contato, ele pode tirar dúvidas, ele tem para onde correr, né, em vários aspectos. A gente consegue avaliar ele de uma forma muito mais integral, né, nesse sentido, né. Então, com certeza, faz uma diferença muito grande na adesão, né, do que a gente for propor para ele aí de objetivos. A nutrição, então, como a gente viu, a alimentação tem absolutamente tudo a ver com todas as áreas do cuidado cardiometabólico. No próximo bloco, a doutora Camila vai trazer para a gente algumas situações que estão sendo recorrentes no consultório para a gente te contar de que forma é a abordagem do Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo neste caso. Segundo a doutora Camila, muitas questões têm aparecido no consultório conectadas ao intestino e à microbiota, dentro daquele nosso grande jargão de sempre de que o intestino é o segundo cérebro. Ele é o segundo cérebro? Marina, ele é o segundo cérebro e várias outras coisas, né? Nas abordagens, a gente costuma colocar ele no centro do cuidado, pensando que, né, ele, na verdade, é o canal, né, onde você recebe, né, o meio externo, né, o alimento, faz toda a parte absortiva e todo o metabolismo, né, começa por ali. Então, a gente tem olhado muito para isso, né, através de sinais e sintomas, e a gente tem percebido que os pacientes estão vindo bem, né, com bastante desequilíbrios, né, desbiose, até às vezes, né, diagnosticado SIBO, e temos colocado como prioridade tratar essa questão de primeiro momento, pensando que a maioria das terapias que a gente tem hoje, né, para tratar obesidade, diabetes, tem um impacto, né, no trato gastrointestinal. Então, é importante que a gente equilibre primeiro o paciente para que ele tenha melhores resultados e também não sofra tanto os impactos, né, das drogas, enfim, dos efeitos colaterais que a gente tem hoje, né, das drogas disponíveis no mercado. Então, é algo muito comum. Acho que de 10 pacientes atendidos, 8 têm uma questão relacionada ao intestino. Então, a gente tem focado bastante nisso nos nossos atendimentos. Para eu entender, para que quem está em casa também consiga entender. Então, a partir desse olhar do cuidado cardiometabólico, quando vocês entendem que é necessário a intervenção de um medicamento, mas que há essa disfunção, né, ou essa questão conectada ao intestino, à microbiota, primeiro se organiza uma coisa para depois entrar com o tratamento e o paciente ganha muito com isso em qualidade de vida. Sim, com certeza. A gente não pode esquecer que os análogos, por exemplo, que é uma linha de medicamentos que são utilizados aí para os tratamentos, o GLP-1, na verdade, tem origem no intestino, né? Então, é uma produção natural do nosso intestino. Então, a gente tem hoje uma droga super potente que nos ajuda, mas que tem também essa produção no nosso intestino. Então, por isso que é importante a gente trabalhar o intestino antes, se ele está em desequilíbrio, se a gente percebe que esse paciente tem muito estufamento, às vezes tem pacientes que têm estufamento até com água, não é nem com alimento específico, constipação crônica ou o contrário, né, diarreia, urgência a evacuar. Então, é muito importante que a gente procure equilibrar ele antes de começar qualquer tipo de tratamento. E nesse equilíbrio, a gente já consegue um resultado bem positivo, né? E é claro que depois, com as drogas, a gente potencializa esse resultado e mantém uma sustentabilidade melhor, né? A gente não piora uma situação que ele já veio, né, conosco. Então, tem sido bem interessante essa abordagem, né? Já é uma abordagem que eu tinha antes, né, de começar na equipe, e que no início eu até brinquei assim com a equipe, nossa, mas eu estou estudando o intestino, né? O que tem a ver com o coração, né? Mas hoje a gente já sabe com os estudos que tem um impacto enorme, né? Então, a gente conheceu primeiro a conexão intestino-cérebro, mas agora a gente já sabe que com a Leaky Gut Syndrome, né, que é o intestino permeável, a gente acaba desencadeia uma inflamação que começa ali, mas que pode repercutir, né, no corpo como um todo. Então, tem sim um impacto bem interessante. Me parece um exemplo muito didático de como o olhar do cuidado cardiometabólico impacta diretamente no paciente, né? Porque se o paciente chegar numa consulta com um nutricionista e tiver esse tipo de quadro e você não tiver as demais informações, as opiniões de outros colegas, de outras especialidades, vai se tentar resolver várias questões ao mesmo tempo e talvez Sim. com prejuízo
para o resultado do paciente. Sim, se porventura fizesse em separado, provavelmente eu vou estar tratando o intestino e o outro profissional já vai começar com a droga em concomitante e aí vai estar, né, no fim, para o paciente não vai ter o resultado, né, positivo e ele também não vai estar se sentindo bem, não vai estar com saúde, né? A gente vai estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente costuma fazer muito isso nas discussões. E até é muito engraçado que eu comecei com essa bandeira, né, do intestino e hoje os colegas acabam falando, não, mas nesse não é um caso de pedir um teste, Camila? E eu falo, não pensei nisso. Então, eu já estou criando, né, a gente já está criando essa cultura, né, de olhar para isso realmente, para poder realmente trazer, né, mais saúde e resultado e qualidade de vida para o paciente. É muito interessante porque, no fim das contas, seriam 2 tratamentos que, ao olhar o paciente como um todo, têm os resultados somados e quando eles feitos de forma separada, eles acabam sendo disfuncionais. Eles acabam, talvez, não um prejudicando o resultado do outro. Às vezes, na ansiedade, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas, muitas vezes, a gente precisa priorizar o que é mais importante naquele momento, né? De novo, tem tudo a ver com colaboração, tem tudo a ver com disponibilidade para o diálogo. Isso mesmo. Que são esses grandes focos do cuidado cardiometabólico. Sabe o que tem a ver com cardiometabólismo também? Tecnologia. A gente vai conversar no próximo bloco sobre uma coisa que está bombando nos consultórios e que, segundo a Camila, vem aí também para os próximos meses. Uma das coisas que tem acontecido nos consultórios é a busca da genética como ferramenta, né, Camila? Como entendimento melhor sobre quais são os melhores caminhos para os pacientes. Me explica um pouco sobre isso. Então, Marina, pensando nessa questão da saúde intestinal, hoje a gente tem exames de microbioma, né, que analisam geneticamente as bactérias, os fungos, enfim, as arqueias também, né, que é uma população que vive ali na nossa microbiota. Então, a gente tem hoje em dia esses exames que estão cada vez mais, né, sendo incorporados aí na rotina e nos mostram um quadro, né, um patamar do paciente para que a gente possa direcionar o tratamento, né, e trabalhar efetivamente, né, com a modulação do intestino de uma forma mais assertiva, com precisão, né. Além disso, a gente tem os exames de metabolômica também, que daí analisam tudo que as bactérias produzem, porque hoje a gente já sabe que elas também são responsáveis por produzir metabólitos que vão impactar no nosso metabolismo. Tem muitos estudos interessantes, né, falando sobre gasto energético delas, né? Então, assim, a gente não tem só o gasto energético nosso, a gente tem da microbiota também, né? O negócio é bem complexo, então ficamos felizes com essa evolução e aos pouquinhos vamos incorporando essas tecnologias realmente para melhorar o tratamento desses pacientes, né? E esses tratamentos que conectam a genética e a tecnologia ao cuidado cardiometabólico, eles são do campo da prevenção, do tratamento ou de ambos, a depender do caso? De ambos, tanto que quando a gente solicita esse tipo de exame, a gente coloca, né, todas as medicações que estão sendo utilizadas, o quadro do paciente, porque daí a gente consegue fazer uma análise mais focada. Mas a gente também pode trabalhar como prevenção, né? Então, e a gente tem um mapa, né, que a gente acaba conseguindo avaliar nesses exames de bactérias mais inflamatórias presentes na nossa microbiota, as que são desejáveis, né, que a gente tenha na nossa microbiota, e ali a gente consegue ver os níveis delas, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho muito assertivo, né, com suplementação, com alimentação. Então, os estudos eles estão cada vez mais avançando. A gente já tem o microbioma da população brasileira, que daí os laboratórios acabam comparando, né, esses resultados, né, com os da população brasileira, porque vai mudar muito, né, o ambiente ele muda muito, né, essa parte da microbiota. Então, é extremamente interessante e assertivo, né, para que a gente faça um tratamento bem direcionado, né, é medicina de precisão. E a alimentação tem tudo a ver com tudo que a gente falou, né, com a prevenção, com o comportamento, com todas as questões que envolvem o cardiometabolismo. Muito obrigada por esse papo. Tenho certeza que quem está em casa vai ter mais argumentos para conversar nos consultórios, seja como médico, seja como paciente, para falar da alimentação sobre um ponto de vista muito diferente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast do Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo. Até o próximo.